de volta com Sem Limite, hoje recebendo nosso querido amigo Padre Juarez de Castro, batendo um papo aí e abrindo os olhos de todos nós sobre a questão da pedofilia. Muita gente fala da pedofilia dentro da Igreja Católica, mas ela acontece também e muito mais fora da Igreja. São esses alertas que o Padre Juarez está dando aqui pra gente hoje no Sem Limite. Padre, eu terminei o primeiro bloco falando... Café, olha aqui, e o cafezinho tá bom? Tá frio. Mas é que bate-papo tá bom. É porque nós colocamos café antes e ficamos conversando demais. Tá muito frio, viu, gente, o café. O café tá friozinho, daqui a pouco a gente troca, Padre. Mas conta pra mim, eu dei um alerta no último bloco sobre o perfil, Isso. de repente, de um pedófilo Isso. padre. Não padre pedófilo, mas Isso, o pedófilo padre. Muitas vezes a pessoa confia que a criança está indo na igreja, está indo na aula de catecismo e pode estar acontecendo alguma coisa. Isso. Qual que é o perfil para os pais ficarem Eu vou alerta? falar do perfil do pedófilo de modo geral. De De modo geral. Primeira coisa... Vou tomar o café frio enquanto você explica. E vê se não tá? tá frio. Tá frio. Tá vendo? Tá, né? Tá frio mesmo. Mas os pais, os avós, quem cuida de uma criança, tem que ter muito cuidado, com as amizades dos seus filhos e principalmente perceber que tipo de amizade é que tem. É natural, é normal que a gente tenha amizade com as pessoas da mesma idade. Isso é assim sempre. Nós, quando somos mais jovens, queremos ter amizade com quem, mas a gente vai ficando mais velho e o círculo de amizade vai mais ou menos ali na mesma faixa etária. Agora, é importante que quando há uma amizade exacerbada de uma pessoa bem mais velha, que eu digo bem mais velha, que 3, 4, 5 vezes mais a idade da pessoa, então você já começa a perceber, há alguma coisa errada. Por quê? Porque quando há uma distância muito grande das idades, você nem tem assunto para conversar. Você nem tem assunto. Você conversa coisa, né? Imagina, você quer conversar coisa da sua época. Então nem tem, então começa a desconfiar. O perfil do pedófilo, de todo pedófilo, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa educada, polida, acima de qualquer suspeita. Esse é o problema do acima de qualquer suspeita. Porque o pedófilo não tem cara de pedófilo, o pedófilo não tem cara de criminoso. Acima de qualquer suspeita, por quê? Porque pode ser, de repente, o professor, acima de qualquer suspeita. Pode ser um amigo da família, acima de qualquer suspeita. Tivemos um caso aqui em São José dos Campos assim. Justamente. E pode ser o padre, acima de qualquer suspeita. E pode ser o pastor também. Também, né? Lógico. Acima de qualquer suspeita. Então, o pedófilo, ele não mostra, ele não dá sinais evidentes. Por isso que os pais têm que ser perspicazes. Ele não dá sinal, Ou seja, você não vai na rua perceber um pedófilo. Por isso é importante, não é perceber o pedófilo, mas perceber o seu filho. O relacionamento do seu filho com determinada pessoa, com as pessoas que ele tem. E aí entra a questão da internet, que é uma coisa, né, terrível. Você já deve ter falado nisso, milhões de pessoas já devem ter falado nisso, mas pelo amor de Deus, gente, não está certo uma pessoa ficar o dia inteiro no computador. Em frente ao computador. Não está certo você reduzir o seu círculo de amizade no Orkut, no MSN, no Twitter. Não está certo. Jogando a desculpa no medo da violência. Não está certo, não está certo. Isso não é relacionamento. Aquele negócio de tec. Não, pelo amor de Deus. Isso não é nada de... Porque você escreve o que quer, né? Escreve o que quer e não ouve o que você não quer. Porque quando aí você deleta, então, né? Não é relacionamento. Então, aí os pais... O Orkut tem tempo, o MSN tem tempo, agora o Twitter você está aí no telefone, no coisa, tudo. Então, nós temos que ter critério. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, não adianta você querer identificar o pedófilo na sociedade. Adianta sim você identificar com quem seu filho conversa, com quem sua filha conversa, com quem ele tem esse relacionamento, para você evitar que ele tenha esse contato. Padre, vamos imaginar uma situação. Né? O senhor deve receber milhares de Vamos confissões. tomar Está café horrível, frio. esse café está frio. O senhor deve receber milhares de confissões, as pessoas vão se confessar, etc. e tal. Vamos supor que no meio dessas pessoas existe um pedófilo. E ele confessa para o senhor que cometeu crime ou que vem cometendo crime de pedofilia. Como é que fica o papel do padre e o papel do homem? Olha que coisa interessante você está dizendo. Porque existe até um filme com esse tema. Não sei se eu pensei que você tivesse lembrado. Não. O filme chama O Padre. Depois não assisti. Filme velho que é uma coisa, chama O Padre. É por isso que eu não assisti. Ah, meu Deus do céu.
Meu Brincadeira, pula essa parte. Mas ele justamente, no filme, o padre ele recebe a confissão de uma menina que é violentada pelo pai, pelo próprio pai. E ele não pode fazer nada. Por quê? Porque o que nós escutamos em confissão, nós não podemos usar para nada, porque se nós usarmos isso, nós estamos violando o segredo de confissão. Olha que drama terrível. Como é que Olha deita a drama cabeça terrível. no travesseiro? Justamente, porque você é o seguinte, se eu sei que uma pessoa é pedófila, e se até pela confissão que ele, com o que está acontecendo, no caso aí desse filme da família, eu não posso chegar para a mãe, eu não posso falar, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Por quê? Porque eu estou usando de alguma coisa e jamais a igreja permite que eu use de alguma coisa da confissão, mesmo que seja para benefício. Por quê? Porque eu estou violando o sacramento. E olha, Solange, na Idade Média muitos padres morreram, foram torturados, para que eles pudessem dizer, ou seja... Abrir o jogo mesmo, confessar. Declarar, não chama? Revelar o segredo de confissão. E não revelaram. E a mesma coisa. E é um drama muito grande para nós, né? Para nós, nesse caso da pedofilia ou em outros casos, você saber que de repente tem ali na sua mão. Olha o que a gente tem que fazer. No caso do padre que está recebendo aquela confissão, ele tem que fazer de tudo para fazer com que aquela pessoa procure tratamento, para que aquela pessoa procure ajuda e fazer de tudo. E olha, é tão sério que eu não posso nem em outro momento, né? A pessoa confessou, aí um dia ele veio, e aí, como está aquele... Não, eu não posso nem falar isso. Tem que esquecer. A confissão acabou, eu dei absolvição, acabou. Naquele momento acabou. Então é mesmo uma situação muito difícil, porque nós não podemos, nós que somos padres, fazer esse tipo de justiça. Escutar alguma coisa na confissão e sair dizendo, como o Dom Quixote, agora eu vou te colocar na cadeia. Não podemos fazer isso. Exatamente essa é a grande questão, né? O papel do padre e o papel do homem. Será que dá para separar ou não? E o padre Juarez falou em absolvição. Será que a absolvição é a mesma coisa que o perdão? Fica aí que a gente vai explicar daqui a pouquinho dentro do Sem Limite.